Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Nesse vídeo vou dar sequência aos exercícios temáticos sobre mineração de textos das atas do Copom. Então, no primeiro exercício a gente construiu um indicador de sentimentos. No segundo exercício a gente fez a interpretação desse indicador e mostrou quais são os pontos fortes e fracos desse indicador. E no exercício de hoje eu vou relacionar esse indicador de sentimentos que a gente construiu com base nos textos das atas do Copom. Vou relacionar esse indicador com variáveis macroeconômicas do nosso dia a dia e que também, principalmente na autoridade monetária, Banco Central do Brasil, vai estar interessado em acompanhar e também tentar influenciar essas variáveis. Então a gente vai relacionar essas coisas, ver se existe essa relação, e como que ela se dá, certo? Então para fazer isso, a gente vai focar aqui em análises simples e clássicas, Então a primeira dela vai ser uma análise de correlação simples, utilizando o método de Pearson. E no segundo caso, na segunda análise, a gente vai aplicar o teste de causalidade de Granger, certo? Então, no primeiro caso, a gente vai estar interessado só em analisar qual que é a direção, o sinal especificamente, da relação entre o indicador de sentimentos e essas outras variáveis. Então, a gente vai relacionar lá o indicador de sentimentos com as principais variáveis que a gente tem lá no boletim Focus, que é o IPCA, o PIB, o dólar e a Selic. E a gente espera que esse indicador de sentimentos ele tenha alguma relação com essas variáveis. E no caso ali, sem ser o PIB, com as outras variáveis, a gente espera que o indicador de sentimentos se relacione negativamente com essas variáveis. Então, por exemplo, quando a taxa de juros está aumentando, ou seja, a política monetária está no sentido contracionista, a gente espera que o sentimento esteja indo para o campo negativo. Então, o sentimento negativo, certo? E vice-versa, Então, a gente espera essa relação para essas variáveis. No caso do PIB, quando o PIB está aumentando, a gente espera que o sentimento esteja no campo positivo. Sentimentos, emoções positivas, certo? Então, a gente vai fazer essa análise de correlação, utilizando o método de Pearson, para obter esses resultados, ver se isso se concretiza, certo? Assim como também saber a força dessas relações. E no segundo caso, a gente vai estar interessado em analisar se existe precedência ou utilidade para previsão entre essas variáveis. Então, a gente quer saber se esse indicador que a gente construiu ele é útil para a gente prever essas outras variáveis, como o PIB, como o IPCA, dólar e a Selic, certo? E também analisar a relação inversa, se essas variáveis macroeconômicas elas são úteis para prever o sentimento que a gente extraiu das atas do Copom, certo? Então a ideia geral dessas duas análises é justamente isso, focar nesses dois aspectos simples que são uma base para exercícios mais aprofundados no futuro, certo? Então no primeiro caso a gente utilizou aqui a linguagem R para fazer essas análises, a gente chegou nesse resultado aqui. Então, esse aqui é um gráfico resumo dessa análise de correlação que a gente fez. Então, o foco aqui do exercício é essa quarta coluna aqui do gráfico e essa última linha aqui, que vai justamente relacionar o indicador de sentimentos, IS aqui no gráfico, com as demais variáveis. Então, IPCA, dólar, Selic e o PIB a gente omitiu aqui para economizar espaço, certo? E dá para ver aqui claramente que os valores aqui encontrados para a correlação entre essas variáveis com o indicador de sentimentos, ele é conforme esperado. Então, essa relação é negativa, apesar aqui de ser uma correlação não forte, a gente pode até dizer que é uma correlação fraca, mas são todas correlações significativas. Então, pelo menos o sinal ele está conforme esperado. Então, quando o IPCA está subindo, ou seja, a inflação no país está esquentando, o sentimento a gente espera que seja negativo pelos diretores lá do Copom. Da mesma forma o dólar e da mesma forma a Selic, no caso aí da política monetária contracionista, a gente também espera esse tipo de sinal, certo? E aqui na última coluna, na última linha, na verdade, a gente vai ter aqui mais algumas informações. Aqui está a distribuição do indicador de sentimentos, através de um gráfico de histograma. E aqui a gente vai ter uns gráficos de dispersão, relacionando o indicador de sentimentos com as variáveis. Então, o IPCA a gente vai ter essa relação negativa, dá para ser
bem visualizado aqui na reta, né, de regressão em vermelho, assim como o dólar e a Selic, né? Não é uma reta com uma forte inclinação, né, como a gente já viu aqui nos valores, certo? Mas a gente consegue observar os pontos de dispersão destes dados, certo? Então essa é a primeira análise, né, as primeiras informações que a gente consegue tirar ao relacionar essas variáveis. Na segunda análise, que é o teste de causalidade grande, né, a gente está interessado em avaliar poder, né, preditivo de uma variável para outra. Né? E para fazer isso, né, a gente utiliza ali como pano de fundo, né, regressões lineares, né, e aplica testes de hipótese para verificar, né, se isso se confirma. Né? Então, eu apliquei aqui várias especificações desse teste de causalidade grande, né, variando aqui o número de defasagens, né, par a par, né, com as variáveis. Né? Então, indicador de sentimentos para dólar, e aí várias defasagens, indicador de sentimentos com o IPCA, com o PIB e com o Selic, várias defasagens. Né? E a coluna aqui dessa tabela, né, de resultados de interesse, né, essa última aqui, que vai apresentar, né, o p-valor desse teste de hipótese que a gente aplicou. Certo? Então, quando o p-valor que for abaixo de um determinado nível de significância, por exemplo, 5%, 10%, a gente rejeita, né, essa hipótese nula. E a gente pode dizer que, por exemplo, nesse caso aqui, dessa linha aqui, que o indicador de sentimentos tem precedência temporal, tem utilidade de previsão sobre o IPCA. Então, se a gente utilizar, por exemplo, duas defasagens ali do indicador de sentimentos para prever IPCA, a gente vai encontrar ali um resultado legal, conforme aqui o p-valor. Nesse caso aí deu abaixo de 0,05, certo? Da mesma forma as outras variáveis, né? Então, no geral, aqui o indicador de sentimentos ele tem utilidade, né, de prever essas variáveis aí, com exceção aqui do PIB, né, que a gente não encontrou essa relação. E aí, usualmente, né, você vai aplicar esse teste em ambas as direções, né? Então, do indicador de sentimentos para as variáveis macroeconômicas e das variáveis macroeconômicas para o indicador de sentimentos, né, para saber se esses resultados, né, são consistentes, né, se a utilidade de previsão não é em ambos os sentidos, né, em ambas as direções. Então, nesse caso aqui da direção inversa, né, a gente encontra todos os resultados aqui não significativos, tudo acima de 10%. Então, essas variáveis macroeconômicas elas não têm utilidade em prever o indicador de sentimento, certo? Então, são resultados aí promissores, né, que você pode utilizar, né, em exercícios de previsão, a princípio, né, esse indicador que a gente construiu, certo? Então, basicamente era isso a análise que a gente queria fazer desse indicador de sentimentos com essas variáveis macroeconômicas. Os códigos para reproduzir esse exercício feito na linguagem estão disponíveis ali para membros do Clube AM, da análise macro, certo? E além disso vai ter os cursos aplicados da análise macro, onde a gente aborda vários desses temas relacionados a esse exercício, certo? Então, se ficar alguma dúvida para membros do Clube AM, é só mandar lá no suporte na análise macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.